Bom, pessoas, vamos aprender a apontar o nosso lápis, tá? Nós vamos estar trabalhando com lápis graduado e a maneira de se utilizar esse lápis, eu não posso manter essa estrutura que ele vem de fábrica, tá? Porque senão isso daqui danifica o nosso desenho, que é o que vocês vão ver daqui a pouco. Antes de começar, vamos entender um pouquinho sobre o estilete. O estilete, eu preciso deixar só um pedaço para fora, um dedinho aí já é o suficiente, porque se eu deixo muita lâmina para fora, ó, ela tende a curvar, ó. Isso daqui pode quebrar e machucar o meu olho. Então, a gente deixa sempre um pedaço pequeno. Se o seu estilete tiver trava, para que essa ponta não se mova, né? E o estilete, ele tem uns tracinhos aqui em cima dele que serve para apontar. Então, no nosso caso, que nós vamos apontar somente o lápis e tal, não precisa quebrar. Mas se você ficar fazendo cortes e de repente ele perder, né, esse corte, o que a gente faz? A gente deixa só um tracinho para fora, tira essa parte de trás aqui, encaixa essa parte no estilete, ó, e para baixo eu vou quebrar. Ó, quando eu quebro essa laminazinha, esse pedacinho, o meu estilete ele fica bem apontadinho, né, bem afiado para fazer cortes de papel e coisas assim. Então, por isso que a ponta ela vai gastando e depois a gente pode repor essa ponta, né, comprando somente as lâminas aí, certo? O nosso lápis agora. Pra gente apontar esse lápis, o que nós iremos fazer? Nós vamos medir 2 dedinhos da ponta do lápis até o final da madeira. Então, esse vai ser o tamanho que eu vou ter que retirar. Então, medi 2 dedos, posso fazer uma marcação com o estilete, ou já venho retirando, né? Então, 2 dedinhos, já posso vir retirando. O estilete, vamos lá. Na hora de apontar, ele precisa estar deitado, ó. Então, eu deitei o meu estilete para eu poder fazer essa remoção. Se eu deixo o estilete em pé, ele vai carcar o meu lápis e ele vai retirar uma área muito grande desse lápis. Então, ele vai atingir o grafite, não é isso que eu quero. Então, o estilete ele tem que estar deitado e eu vou removendo isso aos poucos. Um cuidado aí, o lápis deve ficar para fora, né, da minha mão. Se eu coloco meu dedo aqui em cima, eu vou arrancar um pedaço do dedo na hora que eu passar o estilete. Outra coisa que não pode fazer é isso aqui, ó. Muita gente vira o lápis pro corpo e puxa o estilete em direção ao corpo. Se você fizer isso aqui, vai ser morte na certa. Então não façam, porque vocês vão tacar o estilete no corpo. Então, ó, lápis pra fora, pra não ter perigo de arrancar um pedaço do dedo. E eu vou fazendo isso com o estilete deitado. A primeira coisa que eu vou fazer é remover essa área de cor, ó. Bem de leve, ó. Tá vendo? Estilete deitado, porque ele vai removendo sempre aos poucos, ó. Fiz isso, ficou uma barriguinha aqui no meu lápis, né? Então, agora nós vamos fazer uma lipo nele, ó. Nós vamos tirando toda essa madeira sem atingir a ponta, tá? Sem atingir o grafite. Eu só vou mexendo, ó, na madeira. O que eu não posso encostar nesse grafite, que é para não carcar ele, né? Que é para não retirar demais. Se achar que foi pouco aqui, ó, pode até abrir um pouquinho mais. Eu preciso desse espaço vazio aqui. E a ponta, ó. A ponta agora, o que nós vamos fazer?
Aqui ela tá pequena, eu preciso de mais ou menos 1 centímetro, né, dessa ponta abertinha para que eu possa trabalhar. Então eu vou vir aqui, ó, retirando essa madeira próxima à ponta, ó, sem tocar na ponta, sem machucar essa minha ponta. Tirei, abri, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma lixa. E eu vou passar o meu lápis girando nessa lixa. Detalhe, se o lápis estiver assim, ó, que nem o meu, com a ponta bem redonda, eu posso passar nessa parte mais grossa e depois virar a parte fininha da lixa para finalizar. Se for igual de vocês, que tá de fábrica e prontinho, passem só nessa parte mais fina, tá? Eu vou passar na parte grossa, porque senão eu vou demorar muito, já que o meu lápis está com a ponta bem redonda. Essa lixa eu venho passando somente no grafite, para não sujar a madeira. Se eu sujar a madeira, essa sujeira vai passar pro meu desenho. Então, ó, removi, agora eu vou passar na parte mais fina, para fazer o acabamento. Prontinho, ó. Eu tenho um lápis finalizado. Deixa eu ver se vocês conseguem aqui, ó. Tá focadinho agora. Ó. Então, desta forma que meu lápis precisa ficar, né? A ponta grandona, esse espaço de madeira e a ponta bem fininha, para que eu consiga fazer detalhes também. Nós vamos fazer isso com o lápis 2B, 4B, o 6B e o 8 ou 9B. Então, façam com todos os lápis graduados de vocês, para que a gente possa começar a nossa atividade. Bom, vamos entender o porquê que nós precisamos apontar o lápis assim. Quando a gente trabalha com lápis graduado, esse lápis ele tem que ser utilizado sempre deitado. Quando eu utilizo ele deitado, ó, eu não tenho percepção de linhas, ó, somente de manchas. Isso no desenho realista é fundamental, porque quando eu produzo linhas, ó, o mesmo lápis, se eu levantar o lápis, ele vai criando esse efeito diferente. No desenho realista, nós não trabalhamos com linhas, nós trabalhamos com manchas, tá? Com efeito de luz e sombra. Esse deitar o lápis, essa inclinação, a madeira encosta, né, no papel, ó. Por isso que a gente remove essa área, porque se eu utilizo o meu lápis como ele veio de fábrica, na hora que eu for fazer essa inclinação, olha o que vai acontecer, ó. Ele mancha, então esse pigmento da madeira, né, acaba soltando e produzindo uma mancha que eu não quero pro meu desenho, né. E isso daqui para tirar não é muito fácil, não. Ele às vezes fixa no papel e a gente não consegue remover. Eu falei pra vocês que eu ia mostrar, ó, um lápis, esse aqui é um lápis 10H, ó. Deixa eu ver se dá pra ver aí no vídeo. Ó, um lápis 10H. Ele é extremamente duro. Então, ó, um 9B, só pra que vocês percebam o som. Bem suave. E quando eu uso um 10H, ó, ele deitado nem risca, ó. Então, ele é extremamente seco, né? Duro. Então, pra gente, ele não funciona, ele não serve para o que a gente tem o propósito aí de desenvolver, tá? Ele é muito duro, então eu tenho ele só para demonstrar realmente como é diferente, né? Essa graduação de uma escala B para uma escala H. Outra coisa bacana para vocês conhecerem é o grafite integral. Então, ó, ele não tem madeira, tá vendo? Ele não tem madeira, ele tem essa película. E ele serve para uma produção de áreas maiores, ó, porque ele faz um preenchimento bem rápido. Esse que eu tô utilizando
é um HB, então ele é bem duro, ó. Por isso que o som tá mais alto, né? Porque ele é um lápis mais durinho. Mas eu tenho de todas as escalas também, né? Ele chega até 9B tranquilamente, tá? E outra coisa é o lápis aquarelável, ó, o grafite aquarelável, que eu havia comentado com vocês. Ele também é vendido por escala, ó. Esse daqui é um 8B. Vou fazer o teste aqui do lado. Extremamente macio. Eu posso adquirir esse lápis e deixar ele seco, né? Eu não preciso aplicar água. Ou eu posso vir com a água, ó, e diluir ele no meu desenho, tá? Então, produzir um efeito diferente aí com o grafite é uma possibilidade, tá? Duas coisas que eu quero mostrar pra vocês que eu havia comentado também é o porta-minas, ó. Esse daqui é o que eu comentei que eu tenho. Inclusive, apontando os lápis, ó, quebrou um grafite, um 4B, ó. A ponta, normalmente ela vai soltar sempre grande, né, porque a gente aponta muito. Então aqui, ó, quebrou, eu utilizo o meu porta-mina e consigo trabalhar tranquilamente com esse grafite quebrado. Outra coisa bacana, ó, é o extensor. Então esse é o extensor. Quando o meu lápis está pequeno e ruim, né, pra trabalhar, pra segurar, então eu coloco nessa ferramenta, prendo aqui e eu ganho, ó, um lápis maior para esse preenchimento, tá? Outra possibilidade que eu não pedi para vocês, né, mas muita gente gosta de usar, é o esfuminho. Eu não curto muito, porque eu acho que ele produz uma mancha que é chatinha de remover. Então o esfuminho, ele serve, ó, para eu espalhar o meu grafite. O que que acontece aqui? Quando eu faço isso e preciso remover, eu não consigo. Por quê? Eu coloquei atrito, né, entre o esfuminho, que é um rolinho de papel prensado, ou um chumaço de algodão, ou um cotonete. Dá pra gente produzir, né, o nosso próprio esfuminho. Mas quando eu faço isso, ó, pra espalhar o grafite, esse atrito, ele vai fixar esse grafite no papel. E quando eu precisar remover, ó, ele não remove por completo. Então, por isso que eu não gosto muito de utilizar. Eu costumo trabalhar o grafite próprio, né? O grafite próprio não, o grafite puro. E eu não costumo usar esfuminho, não. Mas ele é legal, de repente, quando a gente estiver fazendo figura humana, pra fazer um detalhe, ó, próximo dos cantinhos e tal, até pode, tá bom? Bom, vamos desenvolver a nossa primeira atividade, tá? Quando a gente trabalha com o grafite, nós precisamos entender até onde esse lápis ele pode chegar, né? Qual é a graduação que aquele lápis chega? Então, o que que nós vamos fazer aqui? No suporte A3, então aqui eu tô usando um suporte menor para demonstrar, mas vocês vão usar o A3, tá? Ó, vou até colocar aqui. Porque ele vai caber a quantidade que nós vamos precisar de tabelas. Então, eu fiz duas aqui como exemplo, só para passar as medidas para vocês. Então, nós vamos utilizar um suporte A3 e nós vamos produzir 4 tabelas iguais a essas. Essa tabela, ela tem o tamanho de 4 centímetros de altura por 4 centímetros de largura. Lembrando que quando eu utilizo uma régua, eu utilizo do 0 até o 4, tá? Tem gente que conta do 1 até o 4, então não. Do 0 até 1 eu tenho 1 centímetro, eu não posso comer esse 1 centímetro. Então, eu vou utilizar 4 centímetros de altura e 4 centímetros de largura para cada quadrado. Nós vamos fazer 5 quadrados em cada tabela, então nós vamos ter um total
de 20 centímetros. Então, 4 de altura, 4 de largura. Essa tabela, ela deve ser construída com a lapiseira e de preferência com a mão muito leve. Por quê? Aqui eu forcei o traço para que vocês conseguissem enxergar direitinho no vídeo, mas eu não posso ter o traço escuro. Já já, quando a gente for desenvolver ela, vocês vão entender. Então, assim, construa isso muito leve e nós vamos precisar de 4. Uma, nós só vamos utilizar o lápis 2B, a segunda, somente o 4B, terceira, somente o 6B, e a última tabela nós vamos usar o 8 ou 9B, conforme o lápis que vocês têm, certo? Então, quem não encontrou o 2 que comprou o 3, também depois coloca aqui do lado qual foi o lápis que utilizou. Então, a gente vai fazer uma sequência intercalando, né? Então, 2, 4, 6 e o 8, certo? Que foram os lápis que vocês deveriam adquirir. Eu fiz uma tabela menor para demonstrar para vocês como que nós vamos fazer esse preenchimento. Então, a primeira coisa que eu faço depois de construir a minha tabela é apagar essas linhas de construção. Então, eu vou deixar essas linhas o mais claro possível. Por quê? Eu não posso ter um contorno mais escuro na minha tabela. A minha tabela, ela vai acompanhar somente os tons de dentro, tá? Então, a gente apaga para que isso fique bem clarinho, ó. Eu vou fazer essa tabela, ó, com lápis 9B, tá? Só para ela ficar um pouquinho mais escura e ficar melhor no vídeo. Não forcem, então, a tabela, então ela tem que ficar assim, ó, muito, muito, muito clarinha. Com o lápis deitado, o que que nós vamos fazer? Nós vamos começar com um tom muito claro e preencher esse quadrado inteiro de maneira uniforme. Eu não posso ter uma graduação aqui dentro do quadrado, ele tem que estar em um único tom. Terminei o meu primeiro quadrado, vou para o segundo quadrado, também de maneira uniforme, num tom mais escuro. Nós não vamos fazer uma tabela que seja, que comece clarinha e termine escura de maneira gradual. Então, assim, sem colocar essas linhas no meio, tá? Essa divisão, ela tem que permanecer. Por quê? O meu quadrado, ele não é gradual. Ele tem uma tonalidade única. Então, vamos lá. Quando se trabalha com um lápis numa graduação 9B, eu tenho que tomar muito cuidado, porque as linhas que saem para fora dessa minha tabela, ó, ele pode manchar e eu posso não conseguir apagar mais, ó. Percebam que eu tô cruzando as linhas, né, ó, eu pinto em todas as direções. O que eu não posso? Escurecer demais. Por que eu não posso escurecer demais? Porque eu tô no primeiro quadradinho. Peguem uma borracha e já arruma aqui, ó, o que saiu, tá? Eu posso até colocar a régua aqui em cima pra deixar certinho e passar a borracha limpando o excesso de grafite ali que saiu. Evitem passar a mão em cima, porque mancha muito. Ficar esfregando, né? Esse atrito mancha muito. Então, se tiver manchando demais, o que que eu recomendo? Coloquem um papel como apoio, ó. E aí você vai apoiar a sua mão aqui em cima e ele não vai manchar tanto, tá? Vamos para o segundo quadradinho. O segundo quadrado, eu vou fazer no mesmo tom do primeiro, mas eu vou passar mais vezes o lápis, ó. Eu não preciso apertar o meu lápis, ó. Eu vou passando mais vezes. O meu papel, ele tem textura, então vai ficar com essas marquinhas, com esses pontos brancos, né, ó. Sempre com lápis deitado. Eu posso levantar um pouquinho o lápis se eu quiser, aqui, ó, próximo à linha,
para poder fazer o acabamento, ó. Só preciso tomar cuidado, porque ele não pode ter um tom muito escuro, senão eu não consigo chegar no último, tá? Ele já começou escuro porque o meu lápis, ele já tem uma graduação mais escura, né? Então, por isso, por ele ser mais macio, ele já começa numa graduação mais escura, ó. Fiz a segunda, vou passar para a terceira. Ó, quando eu passo várias vezes, ele já vai me dando um tom mais escuro. Sempre tomando cuidado com o acabamento. Acabamento é fundamental. Nunca esfreguem a mão aqui em cima. O 9B, ele tende a soltar um pozinho, porque ele é muito macio. Então, nunca forçando esse lápis. Sempre preenchendo de maneira uniforme. E assim nós vamos fazendo até terminar essa tabela inteira, tá? Ó, ficou mais escuro, vou para o próximo. O que eu quero mostrar aqui agora? De repente eu tô pintando e sem querer acontece isso aqui, ó. Um tom mais escuro num local que não era para estar. O que nós vamos fazer? Nós vamos pedir ajuda para o nosso limpa-tipo. O limpa-tipo é essa borracha maleável, né? Ó, ela é uma massinha. Que é bacana que eu posso determinar, ó, a espessura que eu quero para ela. Se eu quiser algo muito fininho, eu deixo. Se eu quiser algo maior, eu deixo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos modelar essa massinha e nós vamos encostá-la no papel, ó. Encostei, não esfreguei, tá vendo? Ó, ela tá lá no papel. Quando eu removo, ó, eu tiro toda aquela área escura. E aí eu volto com o meu lápis e arrumo. Este é o problema quando se usa esfuminho. Porque quando eu uso o esfuminho, que acontece esse tipo de coisa na minha tabela, eu não consigo arrumar. Porque ele é mais escuro e o atrito dele, né, no papel, ele vai fixar, ó, sempre batendo, tá? Ele vai fixar e eu não vou conseguir nunca remover esse grafite. Então, enquanto ele não tem esfuminho, eu consigo fazer essas manobras, né? Com ele não. Se eu utilizar o esfuminho, já não consigo, tá? Então, ó, sempre a gente volta, verifica se tá uniforme. Quer fazer o teste para ver se isso daqui tá legal, se não tá manchado? Se tiver sozinho, vai na frente de um espelho e segura e dá uma olhada. Se tiver alguma área dentro do quadrado mais escura, é porque ele não tá funcionando, tá? De repente eu tenho uma área que é muito, muito, muito escura ali no meio e tem outras áreas mais claras. Então eu tenho sempre que chegar no mesmo tom. E outra coisa, vamos lá. Vou fazer mais um, só para demonstrar isso que eu quero que vocês percebam.
um erro muito grave que acontece quando a gente tá fazendo essa tabela é a gente achar que mudou o tom, né? Que ele tá mais escuro, mas na verdade a gente deixa um tom mais claro no começo Bom, vamos fazer o teste para ver se eu tenho alteração de tons, né? Aqui já é meio que perceptível que eles estão muito próximos, porque ele está muito escuro. Mas se isso fosse no início da tabela, a gente não iria perceber. Então, o que eu tenho que fazer para ver se a minha tabela está funcionando? Eu vou colocar uma borracha no encontro de uma cor com a outra. E eu vou verificar se está mudando de tom, ó. Este e este são tons diferentes, então tá funcionando. Aqui, ó, a mesma coisa. Tons diferentes está funcionando. Quando eu chego aqui, ó, os tons estão muito próximos, então aqui não está funcionando. A gente sempre tem que colocar essa borracha no encontro para verificar se esses tons estão realmente funcionando. Por quê? Normalmente a gente deixa um tom mais claro aqui, que dá a impressão de que mudou a cor, e depois escurece. Então dá uma impressão pra gente de que realmente ele mudou de tom, mas na verdade ele não mudou. Então eu sempre tenho que fazer isso, colocar a borracha aqui em cima e verificar se há mudança, certo? Porque se não houver mudança, nós precisamos arrumar. O que acontece? Se eu começar muito escuro, eu não vou ter o preto total aqui no final, ó. Então eu vou ter que voltar, pegar o meu limpa-tipo, clarear um pouco os tons para eu conseguir chegar no preto total. Então a gente volta clareando, clareia, clareia para poder escurecer o último e arrumar, certo? Então sempre um tom mais escuro que o outro, até terminar esses 5 quadradinhos. O que não pode? Trocar o lápis no meio do processo. Então, se eu comecei com o lápis 9B, eu vou terminar com 9B, que foi o que eu usei aqui. A tabela inteira com um único lápis, certo?